foi que cortou seu cabelo, velho? Eu que fiz uma brincadeira lá em casa hoje. Tava querendo fazer uma graça. Ah, meu irmão, você sabe que comigo meu compromisso é com a Negócio verdade, doa quem doer, velho. Não, com Eu certeza. sou, eu sou talhado na escola de Raimundo A Varela. verdade é Meu essa, amigo. compromisso é com a verdade, doa quem doer. Não, o homem tá bem. Ó, tá performado, chegou bem acompanhado. O cara tá bem. Só precisa ir no meu barbeiro, né? Pra poder. Enfim, passar, entendeu? Ó, joga aqui, vá. Um boné do aleatórios aí. O amigo, fiz Olha, ligação com o amigo. aprenda uma coisa, aprenda uma coisa. Nunca mexa no seu cabelo sozinho se você não tiver a manha. Não sabe e não faz. Eu tenho um ditado. Quem inventa é um inventor. Eu não vou falar o que eu... Não pode. Eu não tomei nenhuma pra poder falar o que eu penso. Fernando Ramos, chegue mais e já traga a sua opinião aí sobre Vitor Hugo. Vitor Hugo e Chaves, que inclusive você pode falar melhor sobre isso, né? Não, com certeza. Velho, assim, falando sobre os dois atletas, pensando no futebol, não só em adaptação, porque em adaptação eu acompanhei de perto essa questão, principalmente do Roné Chaves, que foi um cara que alugou um local, né, onde eu conhecia, tive Você tem acesso a informações de Sim, moradia acesso- do Exato. rapaz. E pelo que eu soube, realmente a adaptação de Chaves... Em bom baianês. Em bom baianês, porque vocês estão muito cheios de dedo, velho. É happy hour isso aqui, irmão. Em bom baianês. Chaves alugou a casa de uma pessoa conhecida de Fernando. Isso, exato. Pronto, acabou. A casa que Chaves morava aqui, no Alphaville, era de uma pessoa conhecida dele. Em bom De baianês. minha ex nessa porra, de minha ex. Precisava chegar nesse ponto, né? Aí já foi. Aí você Não tô mais junto. Aí jogou no sub-20 ele. Ela é low profile e eu não tô mais junto, então tá de boa. Então, assim, realmente eu tive algumas informações de que ele realmente não estava se adaptando muito bem. Apesar de ter sido uma casa que ele gostou muito, achou que era um lugar muito tranquilo, obviamente num condomínio muito bom, mas que acabou não sendo tão proveitoso para ele esse momento aqui em Salvador, principalmente pela falta de pessoas ao seu redor. Ele ficou muito isolado lá, apenas com a tia, com a irmã também, que estava por aqui, mas a namorada, por exemplo, dele, na época, não se adaptou. Algumas pessoas que estavam ao redor dele não se adaptou. Então, assim, em questão de adaptação, o Roné Chaves, eu não sei se ele tentaria novamente essa adaptação aqui em Salvador. Pensando no futebol, eu não estava acompanhando como é que ele estava jogando lá na França. O próprio Vitor Hugo também não estou acompanhando como que ele está jogando lá. Vou fora. trazer adendo. Chaves fez 8 jogos pelo Reims, tá? E a maioria no banco estava lesionado, não sei se já voltou de lesão. Vitor Hugo na Grécia. É Grécia ou Turquia, João? É Grécia, acho que é Grécia. Vitor Hugo na Grécia então, fez 9 jogos. Panathinaikos, 9 jogos. Eles ambos têm opção de compra. Sim. A partir de metas. Se eles pagarem, se eles fizerem as metas, são comprados. Mas está longe disso. Muito longe. Então é isso, velho. Eu acho assim, o Vitor Hugo, pelo que ele já apresentou no Bahia, pode ser um jogador que se adaptou muito bem. Talvez pode pintar aí como um reforço nessa zaga que, até agora, por mais que a gente tenha o Gabriel Xavier, que é um cara que se firmou na zaga, a gente ainda tem algumas dúvidas, né? Queria um jogador que a gente sabe e sabia da qualidade do Vitor Hugo. Ele acabou não entregando tudo isso, mas a gente sabe também que é um cara que poderia ter entregue mais. E pode ser que se ele voltasse e quisesse realmente entregar e focasse juntamente com o elenco, com um novo esquema que o Bahia está agora, com os novos jogadores que tem ao redor dele, que não tinha no ano passado, talvez ele pode, quem sabe, voltar e entregar um bom futebol. Não sei se o Chaves seria esse caso, que é um jogador que realmente não se adaptou, não só no time, mas também à cidade, ao ambiente, tudo isso que deixa a situação mais difícil. Ó, eu acho que, primeiro, não vou ficar em cima do muro, eu vou falar logo de cara. Não aproveitaria nem Chaves nem Vitor Hugo. Acho que a gente... Aí sim, acho que a gente mudou o patamar de maneira suficiente a não precisar contar com Vitor Hugo e Chaves nesse momento. Ponto. Primeiro momento. Primeira resposta. Mas entre os dois, né? Você fala assim, Paulo, o que é que você acha que pode acontecer? Entre os dois, eu vejo um Chaves que não acredito que fique realmente, que seria vendido até para restabelecer a grana que foi investida nele. E no caso do Vitor Hugo, eu acho que a depender das circunstâncias, se ele quiser ficar realmente, né, se ele não for negociado depois, ele pode até ser oportunizado, em alguns momentos. No nosso elenco, a gente só tem um zagueiro canhoto. Se você considerar Rezende, que é um volante que pode jogar como um zagueiro, numa linha de 3 ou numa linha de 4, como ele entrou, por exemplo, no Bavia, eventualmente pode acontecer. Mas eu não considero Rezende como um zagueiro. Então eu não tô botando ele nessa discussão. O único é Cuesta. Cuesta é titular. Vitor Hugo pode ser um suplente, né? E a depender do contexto ele ser utilizado.
Então, reforço, não manteria nenhum dos dois. Espero que o Bahia não precise chegar nesse ponto, nesse patamar de ter que utilizar os dois, ou um ou outro, de novo. Mas entre o Chaves e o Vitor Hugo, eu vejo com mais possibilidade de utilização o Vitor Hugo. Até porque, velho, vamos lá, a gente tem o Luciano Juba hoje, que apesar de não ser um lateral de ofício, mas tá jogando bem de lateral. A gente tem uma chegada de Iago Boducci, que é um cara, como você disse, de altíssimo nível. E eu não vejo o Chaves tendo a oportunidade na lateral esquerda do Bahia hoje. Não vejo. Vitor Hugo, como um suplente, em alguns contextos, pode ser que seja uma opção. João Bahia. Volta de Rian para lateral esquerda, tá? É um adendo para não ficar de Chaves. E aí eu vou trazer na verdade, Leiro, ele mordeu, depois ele assoprou. Por quê? Não ficaria, não sei o quê, mas aí se oportunizar, mano, é um cara que joga pelo lado esquerdo, é um cara que é multivencedor também, é um cara de personalidade forte e é um cara que vai poder agregar muito ao que tem aí hoje. E aí você mata a ideia dos 4 reforços. Lembra que eu falei volante, zagueiro, meia e o lateral esquerdo? Volante tem que vir, meia tem que vir, zagueiro Vitor Hugo. Ah, eu trouxe de volta, vai jogar aqui, vai compor. Atacante você não traz? Não. Você não traz atacante? Eu não tô Não. falando centroavante. Não trago Eu tô falando atacante. atacante. Eu trago um 10. Eu trago Beleza. um 5 e um 10. E um cara pra jogar nas pontas, no lugar de Tassiano Everaldo, você não traz? Eu tenho uma mudança, eu tenho os planos B. Sim, você tem plano B, que é Biel e Ademir, que não são jogadores Biel que e Ademir, são, não eu tenho. são desequilibrados. Não Sim. são. Eu tenho, mas é isso, mas os planos B não vão ser utilizados sempre. Não é o Estão tempo sendo, todo. pô. Estão sendo. Mas é circunstância, uma hora um, hora outro. É. Eu traria um atacante. Entendeu? Sabe por Traria. quê? Porque aí entra naquela que Mutari falou. Vamos de posição, só pra puxar esse adendo. É uma boa. 4 posições, a Cera falou, né? Lateral esquerdo, zagueiro, volante, primeiro volante não é 5 e 10. 5 e 10. E desses 4 aí, você considera Iago e Vitor Hugo esses reforços de defesa? Eu suponho. Iago, sim. Tá. Vitor, como você disse. O Bahia pode buscar no mercado mapear e não achar ninguém. Dizer, pô, Vitor Hugo tá voltando. E aí, Rogério? Rogério vai lá. Traz. Foi pra Manchester, pô. Se ele não tivesse nos planos, não ia pra Manchester. Você vai parar pra pensar nisso? Não, ele até então ele tava no elenco. Ele tava no elenco. Era ponto. Por outro lado também, você trouxe uma opinião interessante. Ele foi pra Manchester. Por outro lado também o Bahia não fez nenhum esforço pra impedir a saída dele, né? A primeira proposta que chegou, ele saiu. Sim. Porque é aquela coisa. Vá pra respirar. Depois volte. É meu. Se ele Isso chegar e sim. pagar assim, ó. Pô, Marcos, eu gostei da sua corrente, me empreste pra eu fazer uma. Ir no Parelhão na favela. Pô, me empreste. Rapaz, é o seguinte, Marcos, se eu lhe der R$ 500 na sua corrente, você me vende? Você tá usando, pô. Quem sabe? O Bahia fez isso. Observa o modelo de negócio, tanto de Chaves quanto de Vitor Hugo. Use. Se você usar 20, exemplo, tá? Exemplo. Se você usar 20 vezes, você tem que comprar. Fernando, posições. Número de Entendeu? contratações e posições, na sua opinião. Eu tenho uma opinião que pode ser um pouco impopular, mas eu acredito muito na volta do Azevedo, velho, como volante. Então, Sim, porra, deixa o cara dar a opinião dele. acho que assim, acho que precisa de um zagueiro. Eu colocaria também um jogador como Zagueiro um 10 por onde? Pelo lado direito, lado esquerdo? pelo lado cara- esquerdo. Pronto. Acho que na esquerda tá precisando, só tem o Vitor Cuesta atualmente. Acho E o que Canu? né? Também tem, mas Eu tô perguntando, porque assim, só tem o Vitor Cuesta, o titular é Canu, nem Marco Mutari. verdade. Mas queira ou não queira, Canu não joga realmente Não, eu entendi, confortável. meu Assim, papel aqui é só botar pimenta, meu. Vá, diga aí. Mas realmente, eu colocaria um meia, um camisa 10, pra suprir aí talvez uma ausência de um Cauli. Até, enfim, acho que talvez um camisa 10, no lugar de um Everton Ribeiro também. Esses meias que a gente tem, acho que falta um pra suprir essa posição. Então, recapitule aí, fale só as posições. Um zagueiro, um meia, um camisa 10. Eu traria um lateral esquerdo. Que é E Iago ou outro? eu traria mais um. Além de Iago? Além de Iago, eu traria mais um. Sim. Que Só pra mais? suprir realmente. E um atacante. Eu já vou um pouco diferente da opinião de João. Eu acho que a gente precisa um pouco de um jogador que tenha um pouco mais de força e de nome, assim, sabe? Um cara que tenha realmente um respaldo
até internacional, se a gente for quiser colocar assim. Eu acho que falta um pouco nesses atacantes do Bahia. Eu acho que tem muitos atacantes que, queira ou não queira, de uma certa forma são promessas, sabe? E que eu vejo muitos times que querem brigar por coisas grandes no Campeonato Brasileiro com um camisa 9 ou até um atacante de beirada também que seja um jogador que seja uma referência técnica no ataque, sabe? E que eu acho que falta um pouquinho isso. Então acho que essas 4 posições. Marcos, eu vou te botar a mesma pergunta. Me dê esse aqui que eu vou passar pra Marcos e vou fazer outra pergunta depois. Eu tô monopolizando aqui hoje. Eu quero a mesma pergunta, as 4 posições, ou até mais, se você imaginar, né? Que deve. E depois que você finalizar, eu vou propor o debate acerca de um nome pra ver o que é que vocês pensam. Eu traria um zagueiro pra ser titular, um zagueiro top nível. Esquerda ou direita? Tanto faz. Fica nos dois. O que achar, oportunidade de mercado. Top, agora tem que ser top. Pra chegar, me der a camisa, eu sou o zagueiro do time. O outro aí você decide aí, Rogério, quem vai ser. Se vai ser Canu, Gabriel Xavier, Cuesta, resolva. Não traria Vitor Hugo de volta e nem traria o Chaves de volta também. Eu No traria... caso, oportunizaria, né? Porque voltar, eles podem voltar, dependendo Sim. do contexto. Eu liberaria, né? Até Sim. de graça. Pode ir, tá liberado. Tchau. Traria um zagueiro top, nível alto. Oportunidade, como eu falei. Se for um canhoto, melhor. Preferência. Mas se não der pra ser um canhoto, Júnior Alonso, o Pode cara nessa ser. pegada. pode ser nessa pegada. Traria um canhoto top. Não traria um camisa 10, porque pra mim o Bahia tem outros jogadores que podem jogar de 10. Everton Ribeiro pode jogar de 10, Depena pode jogar de 10, o Caulita jogando de 10. Eu traria na frente do 10 jogador pra jogar no lugar que Everaldo tá jogando. Porque pra mim esse tem que ser essa prioridade número 1. Everaldo tá se doando, pô, bacana, legal pra caralho, tá correndo, marcando lateral. Tá, pô, show de bola, velho. Se tivesse o Júnior Santos no lugar de Everaldo hoje. Isso, entendeu? É isso. Bacana, pô. Dou uma moral pra Everaldo, juro por Deus, sem ironia nenhuma aqui. Dou uma moral pelo que ele tá fazendo, sabe? Pelo esforço que ele tá tendo. Mas ele não é o jogador da posição. Ponto. E quando eu falo Júnior Santos, só pra deixar claro, é característica. Característica. Cara alto, forte, Isso, que isso, corre, isso. vai, bate e Vai volta. bater e voltar, vai entrar na área, vai fazer gol. Enfim, essa pra mim seria a minha prioridade número 1. Acima de zagueiro, acima de tudo. Seria esse jogador. Então, um zagueiro top, um jogador pra jogar onde Everaldo tá jogando. Traria um meia de box-to-box. Parecido com o Jean Lucas, novamente falando, porque não tem 2 Jean Lucas. É muito difícil achar um cara igual, um cara que faça a mesma coisa. Então, um box-to-box no meio campo. E pararia por aí. Só estaria 3. Se aparecer uma oportunidade de mercado, mas Iago. Sim, Iago. É porque eu não tô contando com Iago. Então seriam 4, realmente, né? O lateral esquerdo, Iago e esses 3. O resto é oportunidade. Se aparecesse algum atacante, algum meia, algum volante, algum. Até o próprio lateral esquerdo, como o Fernando falou, porque a Juba pode ir pra linha de frente. Um cara pela esquerda, porque Tassiano pode voltar a jogar pelo meio. Enfim,